Vamos lá, turminha do sétimo ano, agora é com vocês. Nessa videoaula a gente vai estar falando sobre razão, tá bom? Do conteúdo de razão e proporção, a gente vai começar a falar sobre razão, tá? A gente vai fazer umas atividadezinhas e aí a gente parte para proporção, tá bom? Turma, esse é um conteúdo muito importante, extremamente importante para matemática, tá bom? A gente vê isso no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, inúmeras vezes a gente precisa ficar usando razões e proporções. Desde quando a gente vai fazer um bolo, quando vai abastecer um carro, dentre várias outras coisas, tá bom? Quando a gente faz uma maquete, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que seria a razão? A razão, turma, na matemática, ela estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. A razão ela é muito utilizada, por exemplo, quando a gente quer fazer maquete. Quando a gente quer ampliar ou reduzir uma foto, dentre outras coisinhas. A maquete eu gosto de usar bem como exemplo, porque a maquete ela precisa ser uma representação fiel da realidade, tá bom? Então, a maquete ela é feita de uma maneira que ela esteja na proporção certinha da obra depois de concluída, tá bom? Então, olha só, se o prédio real, a medida, olha só, a altura do prédio real é, sei lá, vou chutar um valor, 1000 vezes maior do que a altura do prédio da maquete, quer dizer que a largura do prédio real tem que ser 1000 vezes a largura do prédio da maquete. Quer dizer que o comprimento do prédio real também tem que ser 1000 vezes o comprimento do prédiozinho da maquete, tá bom? Então a gente precisa estabelecer algumas razões. Na física, por exemplo, a gente trabalha uma coisa muito importante que é chamada de velocidade média, tá bom? Velocidade média. Quando vocês estão andando no carro com o pai de vocês ou na moto, vocês veem um equipamento parecido com esse, que é o velocímetro. O velocímetro nosso, ele marca a velocidade em quilômetro por hora. Quilômetro por hora, olha só. Quilômetro é distância e hora é tempo. Certo? Então, olha só. Em física, definimos velocidade média como a razão entre a distância percorrida por um corpo, carro, por exemplo, né, e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, é a razão, olha o nomezinho aqui, ó, a razão entre a distância percorrida por um corpo e o tempo gasto para percorrer essa distância. Olha um exemplinho que eu passei para vocês aqui. Se um veículo está a uma velocidade de 60 km, olha só, esse barra H quer dizer por hora, 60 km por hora. Podemos dizer que naquele momento, a cada hora que esse carro percorrer nessa velocidade, ele se desloca uma distância de 60 km. Então, a gente tem uma razão entre distância e tempo. E a razão entre distância e tempo é uma divisão. Então, a razão ele é um quociente, tá bom? A razão é um quociente. O quociente é o resultado de uma divisão, tá bom? Então, olha só. Vamos voltar aqui de novo. Velocidade 60 km por hora. Quer dizer que em uma hora ele se desloca 60 km. Professor, e se ele percorrer uma distância nessa mesma velocidade por 2 horas? Que distância ele vai ter percorrido? Então,
Se é na mesma velocidade, ele vai andar 60 km por hora. Então, em 2 horas, ele vai ter percorrido 120, que é o dobro, não é? 60 km em 1 hora, mais 1 hora, mais 60 km, 120. E em 3 horas, professor? Bem, mais 1 hora, mais 60 km, daria 180 km, tá bom? Então, isso daqui, olha só, é o exemplo de uma razão, tá bom? Outro exemplo que eu passo para vocês aqui, olha só. Ampliação de uma foto para o dobro do seu tamanho. Imagina que você tem uma foto e você vai ampliar a foto para o dobro do tamanho dela. Se ela tiver 10 centímetros de altura, ela passa a ter 20 centímetros de altura. Se ela tem 20 centímetros de largura, ela passa a ter 40 centímetros de largura. Então, nesse caso, a gente fala que a foto pequena para a foto grande, ela tem uma razão de 1 para 2. 1 para 2. Lê-se 1 para 2. Uma unidade da foto menor equivale a 2 unidades da foto maior. Tudo bem? Então, olha só, novamente, uma unidade da foto menor equivale a 2 unidades da foto maior. Isso quer dizer que a foto maior ela é o dobro dessa foto menor aqui. Tudo bem? A gente consegue fazer isso para ampliação e a gente consegue fazer isso para redução de uma foto também. Tudo bem, turminha? Então, olha só, denominamos razão entre dois números A e B, nessa ordem, o quociente A sobre B. A gente lê A para B. Na razão, apesar de ser uma divisão, a gente não usa o termo sobre, a gente usa o termo para, A para B, tá bom? Olha um exemplo aqui. Escreva a razão de 25 para 5. Bom, 25 para 5 é 25 sobre 5. E 25 sobre 5, turma, 25 dividido por 5 dá 5. Tudo bem? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Na festa junina da escola, a razão, olha a palavrinha aqui, ó. Na festa junina da escola, a razão do número de saquinhos de pipoca para o número de espigas de milho era 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada espiga de milho eu tenho 3 saquinhos de pipoca. Então quer dizer que se eu tenho 2 espigas de milho, eu tenho 6 saquinhos de pipoca. Se eu tenho 3 espigas de milho, eu tenho 9 saquinhos de pipoca e assim por diante. Sabendo que ao todo havia 45 espigas de milho, quantos saquinhos de pipoca havia na festa? Pensem um pouquinho enquanto eu tomo um golinho de água. E aí? É muito tranquilo, gente, é muito fácil isso daqui. Então, olha só. Se eu tenho uma razão de 3 para 1, ou seja, 3 saquinhos de pipoca para uma espiga de milho, certo? Se eu tenho 45 espigas de milho, é só eu multiplicar 45 por 3. Então, olha só, para cada espiga de milho haviam 3 saquinhos de pipoca. Logo, a gente tem 45 espigas de milho vezes 3, que dá 135 saquinhos de pipoca. Então, turminha, muito tranquilo a introdução de razão e proporção. Passei sobre razão para vocês, tá? Na próxima aula a gente já vai estudar sobre proporções. Proporção, turma, é usado para uma quantidade gigantesca de coisas, tá bom? É um conteúdo interessante, é um conteúdo fácil também da gente estudar, tá? Não é difícil não. Tudo bem?
Então é isso daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou passar para vocês um exercíciozinho lá no aplicativo do Google Classroom, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem. Eu deixei o meu WhatsApp disponível no mural da turma, tá? Se tiver dúvida, peça para o pai ou para a mãe me adicionar no WhatsApp, eles me adicionam. Você tira a dúvida, tá bom? Para conseguir fazer as atividades, sem erro algum. Tudo bem, turminha? Então é isso daí. Até a próxima videoaula, até a nossa próxima aula. Deixa eu lembrar para vocês uma outra coisinha. Na semana que vem, a gente vai ter uma aulinha através de live. Então vocês fiquem atentos, porque ao longo da semana, eu vou passar bem antecipado, tá bom? Mas ao longo da semana, eu vou postar lá no mural da turma, tá bom? Vou postar lá no mural da turma o horário direitinho para a gente ter a nossa aula, tá bom? Então, turminha, até a próxima e tchau, tchau.